Em nosso planeta, existem lugares onde a realidade supera qualquer ficção. Certamente, você nunca imaginou que pudesse haver ilhas onde as pessoas enxergam tudo em preto e branco, regiões onde as mulheres são completamente proibidas de entrar. Ou cidades onde os habitantes vão ao supermercado ou tomam banho na piscina municipal, sem roupas. Não perca este novo vídeo do Controle Sem Lei para conhecer os 10 lugares mais estranhos, misteriosos e extraordinários do planeta. Aldeias governadas por espantalhos, cidades onde a população vive sob as encostas de um vulcão ativo, outras construídas com lixo e habitadas por catadores, ou ainda localidades subterrâneas, onde seus moradores passam a vida longe da luz do sol. Preste muita atenção neste vídeo, pois garantimos que tudo o que você verá aqui vai te surpreender. Vamos começar! Pingelap, Micronésia. A ilha onde se enxerga em preto e branco. Pingelap é uma ilha remota localizada no estado de Pohnpei, na Micronésia, e um dos lugares mais curiosos do mundo. Lá, uma parte significativa da população vive sem ver cores. Parece ficção científica, mas é real. Mais de 10% dos cerca de 250 habitantes da ilha enxergam o mundo em preto e branco. Essa condição é causada por uma forma extrema de daltonismo chamada acromatopsia, uma rara doença genética que impede totalmente a distinção de cores. Por isso, muitos chamam Pingelap de a Ilha dos Daltônicos. Curiosamente, essa realidade contrasta com a beleza natural do lugar. Águas azul turquesa, vegetação vibrante, paisagens paradisíacas e uma vida marinha fascinante. Uma ironia triste para os moradores que, apesar de viverem cercados por cores intensas, só podem enxergar tons de cinza. Se um dia você tiver a sorte de visitar Pingelap ou qualquer outra ilha da Micronésia, prepare-se para se impressionar com a natureza exuberante e as histórias surpreendentes que esses lugares guardam. Estima-se que, no mundo, essa doença afete cerca de 0,003% da população, ou seja, aproximadamente 3 pessoas a cada 100 mil. Já em Pingelap, as estatísticas são impressionantes. Entre 10% e 30% dos moradores sofrem dessa condição, o que equivale a 10 a 30 pessoas em cada 100. E como quase sempre na vida, por trás de fatos tão surpreendentes, há uma explicação. Segundo as pesquisas que realizamos, para entender a origem desse fenômeno, é preciso voltar ao ano de 1775. Naquele ano, um tufão devastador chamado Lienkiek atingiu Pingelap com força total, destruindo grande parte da ilha e dizimando a população. Apenas 20 pessoas sobreviveram, entre elas o líder da tribo, conhecido como Nahanwark Muanenised, que, segundo estudiosos, provavelmente era portador da acromatopsia. Com o objetivo de repovoar a ilha, o líder teve muitos descendentes, e acredita-se que todos os afetados pela doença atualmente compartilham ligação genética com ele. Por várias gerações, ninguém notou nada de anormal. No entanto, a 4ª geração começou a apresentar os primeiros sinais da doença, que se intensificaram na 6ª geração e continuaram se espalhando ao longo do tempo, resultando nos altos índices observados hoje. Graças à consanguinidade originada pelo antigo líder de Pingelap, a ilha se tornou um dos lugares mais fascinantes do mundo para especialistas em genética. Mas, curiosamente, ver em preto e branco também oferece algumas vantagens para os habitantes locais, especialmente quando o sol se põe. Segundo muitos deles, no escuro, essa rara condição lhes proporciona uma visão noturna superior, o que os ajuda a pescar com mais eficiência à noite do que durante o dia. Se você quiser saber mais detalhes sobre essa ilha e outras curiosidades da Micronésia, como, por exemplo, o uso de formigas para estimulação feminina em práticas íntimas, não perca o vídeo que publicamos algumas semanas atrás aqui no canal.
E continue com a gente, porque agora vamos para mais um lugar extraordinário. Monte Athos, Grécia, a região onde mulheres são proibidas. Se existe um lugar no mundo onde a entrada de mulheres é totalmente proibida, este lugar é Monte Athos. Apesar de parecer inacreditável, essa região é conhecida como a República Monástica do Monte Athos, uma península autônoma da Grécia, onde é vetada não apenas a presença de mulheres, mas também de qualquer animal do sexo feminino. Por mais estranho que possa parecer, esse rigor é real. Diversas placas alertam sobre a proibição ao longo da fronteira da península e em diversos pontos dessa misteriosa região. Monte Athos abriga mosteiros ortodoxos milenares, onde vivem monges que seguem regras rígidas de isolamento espiritual, incluindo a proibição absoluta de qualquer presença feminina, uma tradição que se mantém há mais de 1000 anos. Para compreender melhor essa realidade, é importante conhecer a história deste lugar singular. Localizado na Península de Athos, no norte da Grécia, o Monte Athos abriga 20 mosteiros e é considerado um dos centros mais importantes da fé ortodoxa. Há mais de 1000 anos, a região tem servido como refúgio espiritual para monges e como destino de peregrinação religiosa. É dessa tradição que surge a restrita proibição da entrada de mulheres, conhecida como Avaton, uma regra que permanece em vigor há séculos, baseada nos princípios da religião ortodoxa e nas leis monásticas que regem a região. A justificativa principal para essa proibição é a preservação do ambiente espiritual e monástico. Segundo os monges, a presença de mulheres poderia comprometer a vida de oração, meditação e disciplina espiritual que eles mantêm. Além disso, o Monte Athos é considerado pela tradição ortodoxa o Jardim da Virgem Maria. De acordo com essa crença, Maria é a única mulher que habita espiritualmente o local, o que reforça a ideia de que permitir a entrada de outras mulheres seria visto como um ato de desrespeito e desonra à sua presença simbólica. A proibição é tão profundamente enraizada nas tradições locais que está protegida por leis gregas e tratados internacionais, reconhecendo o caráter sagrado e autônomo da região. O acesso ao Monte Athos é rigorosamente controlado. Apenas homens podem visitá-lo, e mesmo assim devem obter uma autorização especial chamada diamonitirion, um tipo de visto religioso com número de permissões e tempo de permanência limitados. As mulheres não podem obter esse documento, e sua entrada na região é estritamente proibida. Quem tenta violar essa regra pode enfrentar consequências legais severas, e a Montpedas, em casos mais extremos, até conflitos físicos com os guardas locais ou moradores religiosos. E por mais incrível que pareça, a restrição não se limita às mulheres humanas. Também é proibida a entrada de animais do sexo feminino, como cães, gatos, cabras e outros, com o intuito de manter o local livre de qualquer possível distração ou influência contrária ao voto de celibato dos monges. Essa prática reflete um aspecto profundo da teologia ortodoxa, que valoriza a pureza, a contemplação e o isolamento espiritual como meios de manter viva a tradição milenar do Monte Athos, um lugar onde o tempo parece ter parado, e onde cada regra é cuidadosamente mantida para preservar a santidade e a devoção que definem esse território único no mundo. Embora eu tenha certeza de que para muitos, essas restrições sejam vistas como uma loucura sem sentido, talvez até fruto de crenças rígidas ou obscuras mantidas por alguns desses monges, essa é a realidade de um dos lugares mais fechados e enigmáticos do mundo. E você, o que pensa sobre isso? Acredita que tradições tão antigas ainda fazem sentido nos dias de hoje? Ou acha que é hora de repensar regras como essa? Adoraríamos saber sua opinião nos comentários. Agora, vamos seguir para outro lugar, que parece ter saído diretamente de um livro de ficção. Longyearbyen, Noruega, a aldeia onde é proibido morrer.
Localizada no arquipélago de Svalbard, no extremo norte da Noruega, Longyearbyen é a maior cidade e também o centro administrativo da região. Situada em pleno Círculo Polar Ártico, esta comunidade remota abriga uma das regras mais incomuns do planeta. Em Longyearbyen, morrer é proibido. Sim, você ouviu certo. Em uma das cidades mais frias e isoladas do mundo, ninguém pode morrer oficialmente. Mas por que isso acontece? A explicação está diretamente ligada ao clima extremo e ao solo congelado da região. E a história por trás dessa lei é tão surpreendente quanto o próprio lugar. Longyearbyen é conhecido por ser um dos assentamentos mais setentrionais do mundo. As condições climáticas extremas, com temperaturas abaixo de zero durante grande parte do ano, tornam a vida nesse lugar um verdadeiro desafio. Além disso, os moradores enfrentam meses de escuridão total no inverno, onde o sol simplesmente não nasce, seguidos por meses de luz constante no verão, quando o sol nunca se põe. Esses fenômenos naturais fazem de Longyearbyen um lugar ao mesmo tempo fascinante e inóspito. Mas sua característica mais curiosa, e até surreal, é que, oficialmente, é proibido morrer ali. Sim, você entendeu certo. Em Longyearbyen, morrer é ilegal. Mas por que uma regra tão incomum existe em um lugar tão remoto? Você certamente deve estar se perguntando, qual seria o motivo para uma regra tão maluca? Mas, como você verá, tudo faz muito mais sentido do que parece. A explicação está no permafrost. O permafrost é uma camada de solo permanentemente congelada que permanece abaixo de 0 graus Celsius por pelo menos 2 anos consecutivos. Esse fenômeno ocorre principalmente em regiões extremamente frias do planeta, onde as temperaturas do solo se mantêm congeladas durante praticamente todo o ano, mesmo no verão. Em Longyearbyen, o solo nunca descongela totalmente, e isso tem uma consequência curiosa e preocupante. Os corpos enterrados ali não se decompõem naturalmente como fariam em climas mais quentes. Esse processo incompleto de decomposição pode representar um sério risco biológico à saúde pública, pois vírus e bactérias presentes nos corpos podem permanecer ativos por décadas ou até séculos. Por isso, há muitos anos, as autoridades locais proibiram o sepultamento de pessoas na cidade. Pessoas gravemente doentes ou em estado terminal devem ser transferidas para o continente norueguês, onde podem receber cuidados médicos adequados e, se for o caso, serem sepultadas em locais apropriados. Além dessa peculiaridade, Longyearbyen também abriga o impressionante Svalbard Global Seed Vault, considerado o banco de sementes mais importante do planeta. Esse cofre subterrâneo foi construído para preservar a diversidade genética das culturas agrícolas do mundo inteiro, servindo como uma espécie de seguro de vida da humanidade em caso de desastres naturais, guerras ou até um cenário de apocalipse global. Miyakejima, Japão, a ilha que vive em um vulcão ativo. De um extremo climático para um geológico, chegamos agora a Miyakejima, uma ilha vulcânica localizada no Japão, que talvez seja o único lugar do mundo onde os habitantes vivem constantemente sob a ameaça de um vulcão ativo que libera gases tóxicos. Em vez de abandonar a ilha, os moradores decidiram adaptar suas vidas à ameaça constante. Desde então, as máscaras de gás se tornaram um item indispensável no cotidiano, não como medida temporária, mas como parte permanente da rotina. Em 2000, uma erupção violenta obrigou a evacuação total da ilha. Os moradores foram afastados por anos, até que, em 2005, puderam retornar. Desde então, a comunidade passou a viver em alerta constante, preparada para novas erupções ou aumentos súbitos na emissão de gases vulcânicos. As máscaras de gás não são apenas um item de segurança. Elas se tornaram símbolo de resistência e da incrível capacidade humana de adaptação.
A vida em Miyakejima é um testemunho de como a humanidade é capaz de encontrar formas de continuar mesmo diante dos desafios mais extremos da natureza. Miyakejima não apenas enfrenta desafios constantes devido à sua atividade vulcânica, mas também apresenta soluções inovadoras que permitem a seus moradores manter uma comunidade funcional e unida, mesmo diante de condições extremamente adversas. Essa ilha é um verdadeiro exemplo de resiliência humana e adaptação diante da força imprevisível da natureza. Manshiyat, Nasir, Egito, uma cidade feita de lixo e coletores de lixo. Se há um lugar que os egípcios talvez não mencionem com tanto orgulho, esse lugar provavelmente é Manshiyat, Nasir. Mas o mais curioso é que há muito do que se orgulhar por lá. Localizada nos arredores do Cairo, capital do Egito, Manshiyat Nasir é popularmente conhecida como a Cidade do Lixo, e o nome é autoexplicativo. Por toda parte, é possível ver pilhas de lixo nas ruas, empilhadas em calçadas, becos e até mesmo nas sacadas de edifícios que, à primeira vista, parecem construídos com entulhos, plásticos e sucata. Mas há um motivo lógico por trás disso. Grande parte do lixo gerado pelo Cairo, uma metrópole com mais de 20 milhões de habitantes, é direcionado para essa cidade. Manshiyat Nasir abriga cerca de 250 mil pessoas, em sua maioria membros de uma comunidade conhecida como os Zabalim, ou coletores de lixo. A atividade central dessa população é coletar os resíduos da cidade, levá-los para suas casas, separá-los manualmente e então reciclá-los ou revendê-los nos mercados de segunda mão. O mais surpreendente é que essa comunidade consegue reciclar até 90% de todo o lixo do Cairo, um feito impressionante, considerando que países como os Estados Unidos reciclam menos de 35% do seu lixo. Ou seja, apesar da aparência desoladora e das duras condições de vida, Manshiyat Nasir é um exemplo mundial de sustentabilidade e eficiência em reciclagem, algo que muitos países desenvolvidos ainda não conseguiram alcançar. E mesmo vivendo entre pilhas de resíduos, muitos de seus habitantes afirmam estar felizes com suas vidas, pois vivem do lixo, sim, mas também vivem com propósito, contribuindo para um ambiente mais limpo e sustentável. Vila Las Estrellas, Antártica, a única cidade habitada da Antártida. De desertos urbanos para os desertos gelados do planeta, chegamos agora a um dos lugares mais remotos da Terra, Vila Las Estrellas. Essa pequena comunidade chilena é considerada a única cidade habitada da Antártida. Fundada em 1984, está localizada na Ilha do Rei George e foi criada como uma base civil e militar para manter presença permanente no continente gelado. Apesar das condições extremas, Vila Las Estrelas conta com escola, hospital, uma agência dos correios, alojamentos e até uma pequena capela. Tudo o que é necessário para a vida cotidiana em um dos ambientes mais inóspitos do planeta. A vida em Vila Las Estrelas é marcada por condições extremas da Antártica, temperaturas extremamente baixas, ventos cortantes e um isolamento quase total. Essa base chilena serve tanto como ponto estratégico de soberania nacional, quanto como instalação científica, e abriga famílias inteiras, pesquisadores, militares e seus entes queridos, que geralmente permanecem ali por períodos de 1 a 2 anos, aprendendo a se adaptar a um ambiente inóspito e impiedoso. Segundo relatos de moradores, o dia a dia por lá exige sacrifícios. Conforto e privacidade são luxos raros. É comum que banheiros e até camas sejam compartilhados, e que os banhos durem menos de 90 segundos devido ao consumo controlado de água. Mas, apesar das dificuldades, a comunidade segue unida e determinada a manter a presença humana nesse território congelado, mostrando que até mesmo no fim do mundo é possível construir um lar. Nagoro, Japão, a Vila dos Espantalhos.
Espantalhos são figuras comuns em fazendas, bonecos colocados para afastar pássaros das plantações. No entanto, em Nagoro, uma pequena vila japonesa na prefeitura de Tokushima, os espantalhos vão muito além de uma função agrícola. A vila é conhecida como a Vila dos Espantalhos, e não é à toa. Ali, os espantalhos praticamente substituíram os habitantes reais. Por onde quer que se olhe, é possível ver um boneco parado, com um semblante humano, como se estivesse observando silenciosamente a vida passar. Atualmente, há mais de 300 espantalhos espalhados pela cidade, em bancos, paradas de ônibus, campos, salas de aula e até em casas abandonadas. Mas como tudo isso começou? Segundo nossas pesquisas, a história tem início com uma mulher chamada Aano Tsukimi. Natural de Nagoro, ela passou a juventude em Osaka, onde foi estudar e trabalhar. Em 2002, após a morte de sua mãe, Aano decidiu retornar à vila natal para cuidar de seu pai. Porém, ao voltar, encontrou uma cidade praticamente vazia. O êxodo dos jovens para os grandes centros urbanos e o envelhecimento da população tinham transformado Nagoro em uma aldeia quase fantasma. Aano começou a cultivar seus próprios vegetais, mas notou que os corvos destruíam suas plantações. Para proteger sua horta, ela fez um espantalho com roupas do pai e o colocou no quintal. Foi então que algo curioso aconteceu. Vizinhos passavam e cumprimentavam o espantalho, acreditando que se tratava do próprio pai de Aano. Inspirada por isso, ela teve uma ideia inusitada. A cada morador que deixava a cidade ou falecia, ela criaria um espantalho em sua homenagem. Com o tempo, os espantalhos se multiplicaram. Hoje, são centenas, cada uma representando uma memória viva da aldeia, como se as figuras silenciosas preenchessem o vazio deixado pelas partidas. Nagoro, então, se transformou em um símbolo melancólico e poético do Japão rural em desaparecimento, um retrato silencioso do abandono, mas também uma demonstração de carinho, lembrança e resistência cultural. Hoje, a população de Nagoro é estimada em menos de 50 pessoas. Ainda assim, os espantalhos continuam vivos, firmes em seus lugares, preenchendo os espaços vazios deixados pelos antigos moradores e, de certa forma, mantendo a vila de pé. Na escola local, que foi fechada em 2012, há até uma sala de aula completa repleta de espantalhos, sentados em cadeiras, simulando uma aula que nunca acontecerá. Pela cidade, você pode encontrá-los por todos os lados. 3 espantalhos aos pés de um poste telefônico, um pescando no rio, e um grupo sentado pacificamente em um ponto de ônibus, como se esperassem por uma carona que jamais virá. Com o tempo, Nagoro se tornou uma das atrações turísticas mais curiosas do Japão, uma mistura de cidade fantasma e memorial silencioso. O que era um gesto de carinho e saudade transformou-se em uma experiência perturbadora e ao mesmo tempo poética, que atrai visitantes de todo o mundo. Cap d'Agde, França, até mesmo no supermercado. Saindo da melancolia rural do Japão, vamos para a costa ensolarada da França, onde o conceito de liberdade assume outra forma. Cap d'Agde. Essa cidade litorânea é internacionalmente conhecida por abrigar um dos maiores centros de naturismo do mundo. Aqui, viver nu não é exceção, é a norma. A área naturista de Cap d'Agde é uma zona fechada e regulamentada, onde moradores e turistas podem circular completamente nus em quase todos os espaços: supermercados, restaurantes, padarias, hotéis, piscinas públicas, farmácias e, claro, nas praias. A prática é respeitada, organizada e baseada em valores como liberdade, aceitação, respeito mútuo e convivência harmônica. Tudo funciona normalmente, só que sem roupas. É importante destacar que Cap d'Agde não é uma cidade do hedonismo desenfreado, como muitos imaginam. Pelo contrário, a área naturista é regida por regras claras de convivência voltadas para o bem-estar,
o conforto e o respeito à individualidade. A cidade é um exemplo curioso de como os conceitos de normalidade e privacidade podem variar drasticamente ao redor do mundo, e como comunidades inteiras podem adotar estilos de vida bem diferentes, sem perder a estrutura, a organização e a civilidade. Dessa forma, os visitantes de Cap d'Agde podem realizar atividades cotidianas, como fazer compras, nadar na piscina municipal ou curtir a vida noturna. Tudo isso sem a necessidade de qualquer tipo de roupa. O estilo de vida naturista é tão difundido e integrado à cultura local que usar roupas em público é visto com certo estranhamento e, por alguns, até com desaprovação. Para muitos, Cap d'Agde é o lugar mais próximo de uma Sodoma e Gomorra moderna, como descrito nos textos bíblicos. Isso porque a cidade não se limita apenas ao naturismo, mas abraça uma filosofia de liberdade ampla, o que a tornou um destino procurado por pessoas do mundo inteiro com diferentes visões de vida. Além do naturismo, Cap d'Agde abriga dezenas de clubes liberais, hotéis dedicados a casais de mente aberta e eventos onde o contato corporal e a liberdade sexual são celebrados abertamente, sempre dentro de um ambiente seguro, respeitoso e consensual. Segundo muitos moradores, essa cultura promove respeito mútuo, convivência pacífica e liberdade individual, fazendo de Cap d'Agde um destino único e, para muitos, libertador. Whittier, Alasca, uma cidade inteira dentro de um prédio. Viajando agora para o oposto do espectro climático, chegamos a Whittier, uma cidade do Alasca que se tornou um verdadeiro enigma urbano cercado por montanhas nevadas e águas geladas do Pacífico Norte. O que faz de Whittier um lugar tão singular? Simples. Praticamente toda a cidade vive dentro de um único edifício. Esse colosso de concreto é conhecido como Baggish Towers, construído originalmente nos anos 1950 como uma fortaleza militar. Com 14 andares, ele abriga quase toda a população da cidade, que gira em torno de 250 a 300 pessoas. Mas o prédio não oferece apenas moradia. Dentro dele também estão uma escola, correios, supermercado, igreja, lavanderia, delegacia, consultório médico e até um pequeno hospital. É um microcosmo urbano fechado, onde tudo acontece sob o mesmo teto. Essa escolha radical de viver em um único edifício foi motivada pelo clima extremo do Alasca. Nevascas intensas, ventos brutais e temperaturas que chegam a menos 50 graus Celsius tornavam quase impossível manter uma cidade funcional espalhada em diversas construções. Assim, mais de 90% dos habitantes de Whittier optaram por se reunir nas Baggish Towers, como uma forma de garantir segurança, aquecimento, mobilidade e, acima de tudo, conexão humana. Whittier é um exemplo notável de adaptação social ao ambiente, uma cidade inteira que decidiu viver unida para sobreviver, criando um dos cenários mais peculiares e fascinantes do planeta. Coober Pedy, Austrália, a cidade subterrânea. Seguindo para o hemisfério sul, encontramos mais uma comunidade que se reinventou para sobreviver. Coober Pedy, uma cidade localizada no sul da Austrália que, literalmente, vive debaixo da terra. Coober Pedy é uma expressão de origem aborígene que pode ser traduzida como homem branco em um buraco. E, curiosamente, é exatamente isso o que define essa cidade única no sul da Austrália. Com pouco mais de 2.000 habitantes, Coober Pedy é uma cidade onde a maioria das pessoas vive literalmente no subsolo. A origem desse estilo de vida remonta ao início do século XX, quando a cidade nasceu como um assentamento de mineração de opalas, uma das pedras preciosas mais valiosas do mundo. O subsolo da região é extremamente rico nesse mineral, e durante décadas, túneis e poços de mineração foram escavados por toda parte. Quando o progresso chegou, em vez de construir novas casas na superfície,
Os moradores tiveram uma ideia mais prática e inteligente: transformar os antigos túneis de mineração em lares subterrâneos. Hoje, em Coober Pedy, quase tudo está abaixo da terra: casas, restaurantes, lojas, hotéis e até uma igreja. Esse estilo de vida, embora pareça excêntrico à primeira vista, faz total sentido se levarmos em conta as condições climáticas da região. A superfície pode atingir temperaturas escaldantes, chegando a mais de 45 graus Celsius durante o verão australiano. Já no subsolo, as temperaturas internas permanecem agradáveis e estáveis, em torno de 22 graus Celsius, durante todo o ano, sem a necessidade de ar-condicionado. Além disso, as casas subterrâneas são equipadas com dutos de ventilação, garantindo a circulação de ar e o conforto dos moradores. O resultado? Uma cidade silenciosa, fresca, segura e absolutamente única. É claro que, para muita gente, morar embaixo da terra pode parecer estranho ou até claustrofóbico. Mas, para os habitantes de Coober Pedy, é uma solução prática e brilhante diante das adversidades do deserto australiano. E você? Conseguiria viver em um lugar onde o céu não é o limite, mas sim o teto de pedra da sua própria casa? Qual desses destinos mais te impressionou? E em qual deles você teria coragem de passar um tempo? E por quê? Pause o vídeo e conta pra gente nos comentários. Agora que você faz parte do Controle Sem Lei, já sabe, essa é a melhor forma de nos apoiar para que possamos continuar trazendo toda semana vídeos tão curiosos, intrigantes e surpreendentes como este. Seu comentário e seu like são mais valiosos do que você imagina. Eles nos ajudam a crescer, a alcançar mais pessoas e seguir explorando os lugares mais estranhos, misteriosos e inacreditáveis do planeta. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Do Controle Sem Lei, esperamos que esse passeio tenha sido tão emocionante para você quanto foi para a nossa equipe. E lembre-se, o mundo lá fora é muito mais bizarro do que você imagina. E a gente tá aqui para te mostrar. Até o próximo vídeo!